E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. E estamos aqui no Brasil 247 na seção Economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já faz uma colocação das mais importantes. Não somos dogmáticos, somos pragmáticos. Sai o posto Ipiranga e entra uma rede de postos. Bom, meus amigos, eu acho que talvez muita gente não saiba o que significa a filosofia dogmática e a filosofia pragmática. Dogmatismo é, acima de tudo, uma postura, mas pode ser também uma doutrina ou um conjunto de doutrina. A postura dogmática defende que existem certos postulados que estão fora do alcance da crítica. Isso significa que algumas posições morais, epistemológicas ou religiosas simplesmente não cabem no espectro da crítica e do questionamento. Algumas posições seriam eternas, imutáveis e intransigentemente inquestionáveis. Para um cidadão convicto pela fé, por exemplo, a existência de Deus é um dogma. São os dogmas que a gente vê na igreja, e especialmente agora que se leva ao extremo o dogma que foi enfiado pela goela abaixo do evangelismo através dos pastores e bispos. Na questão da economia, é a cara do fracassado posto Ipiranga Guedes. Ele achava que ele era o suprassumo máximo, não é? E que ele nunca poderia ser questionado no que ele estava fazendo. Aliás, só fez bobagem e afundou o Brasil. Mas, seguindo aqui, o que o Fernando Haddad então quer dizer no momento que ele se coloca como um pragmático. O pragmatismo, desenvolvido no século XIX por um grupo de filósofos norte-americanos, é uma corrente da filosofia muito estudada até hoje em diversos países, inclusive o Brasil. Talvez o correto seria falar em pragmatismos, no plural, dadas as nuances com que diferentes autores trataram o tema. Mas, seguindo já para o segundo parágrafo, em sua formulação original e reformulado em 1905, o pragmatismo é um método filosófico cuja máxima sustenta que o significado de um conceito, uma palavra, uma frase, um texto ou um discurso consiste nas consequências práticas concebíveis de sua aplicação. O que então o Fernando Haddad está querendo falar com isso? Ele está querendo falar com isso, quando ele coloca aqui que sai o posto Ipiranga e entra uma rede de postos, é que não vai haver a rigidez, muito menos vai se levar a economia no sentido que o fracassado posto Ipiranga levou. Sabendo que o Brasil estava afundando, ele continuou, ele prosseguiu até destroçar economicamente o Brasil. O que o Haddad quer dizer, então, se o governo for na questão da pauta econômica, uma determinada direção, e começar a perceber que algo não vai bem, isso vai ser alterado e mudado, porque não existe um dogma. Existe sim ações pragmáticas, ou seja, eu tomo uma ação, eu tomo uma medida e vejo o resultado. Se o resultado é positivo, se o resultado é afirmativo para aquilo que eu estou me propondo a fazer, eu continuo naquela direção. Caso contrário, eu mudo. Então, o que nós vimos nesses 4 anos de Bolsonaro foi a destruição completa do Brasil, com o posto Ipiranga Guedes o tempo todo dizendo: não, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai melhorar. E o Brasil simplesmente afundou, não melhorou absolutamente nada. Mas você está dizendo, mas e agora que o combustível caiu? O combustível caiu? O combustível não caiu. Aquilo ali, o que aconteceu há 4 meses atrás, foi simplesmente medidas eleitoreiras sem qualquer lastro na questão da saúde econômica de um país, destinada à eleição do Bolsonaro. E como é que eles fizeram isso? Desonerando, ou seja, o Estado zerou os impostos federais em cima dos combustíveis, além de distribuir vale caminhoneiro, vale taxista e tudo mais, na expectativa justamente de conseguir ser eleito. E aí estava um pouco ligando para o rombo que ia acontecer no governo seguinte, que poderia inclusive ter sido dele.
Ah, mas o Lula agora ele não reeditou a medida? Reeditou agora, mas você pode ter certeza que isso é temporário. Tá? Seria muito complicado o governo já começar com um aumento de combustíveis, afinal de contas nós estamos no dia 2. Hoje, por exemplo, já haveria aumento de combustíveis, não é? Então seria muito complicado isso, mas isso não é uma política saudável para o país, e especialmente com relação a subsídios dados na aquisição de gasolina. Quem tem carro que pague, porque a maioria da população brasileira não tem. Agora, eu sou favorável a uma desoneração dos preços dos combustíveis e uma renúncia fiscal do governo em relação tanto ao diesel, que tem um impacto imenso nos transportes públicos brasileiros, e também no transporte de mercadorias pelo país todo, e também com relação ao gás, especialmente às camadas mais pobres da população brasileira. Então, agora que nós já estamos aqui a par do que é um dogma, o que é uma pessoa pragmática, nós seguimos aqui. 247. Na cerimônia que tomou posse como ministro da Fazenda, Fernando Haddad elogiou a equipe econômica formada pelo governo Lula. É claro, né? Encabeçada pelo vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, né? Ele, além de ser vice-presidente também, ele será o ministro da Indústria e Comércio. E pelas ministras do Planejamento, Simone Tebet, MDB Mato Grosso do Sul, e de Gestão, Esther Deuwick. Com relação à questão da Simone Tebet e em relação também à questão do Haddad, aí existe uma expectativa. Por que uma expectativa? Porque o Haddad ele é um desenvolvimentista, assim como eu também professo. Eu acho que esse país, eu sou nacionalista e desenvolvimentista. Ou seja, nós temos que desenvolver o país, e para isso nós temos que tirar as populações mais vulneráveis do estado de penúria que se encontra, equilibrar a pirâmide social, tá? Especialmente resgatando da miséria essas pessoas e levando elas em direção à classe média, para que elas então possam consumir, possam progredir, possam ter tranquilidade nas suas vidas, e com isso o país então gere riqueza, e aí a prosperidade se dará. Isso é ser uma pessoa desenvolvimentista. E por que eu sou nacionalista? Porque nós temos que fazer isso novamente industrializando o país, que foi abandonado, especialmente desde 2017, e mais especialmente ainda pelo governo Bolsonaro, tá? No sentido da geração de riqueza de maior valor agregado. Aliás, essa vai ser uma das principais metas do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Voltar a reindustrializar o país, porque esse ciclo de perder capacidade industrial já aconteceu no passado, que é um erro absurdo. É um erro absurdo. Então, o Haddad, Fernando Haddad, tem esse perfil, e já a Simone Tebet, ela é claramente uma liberal. Uma liberal é aquela pessoa que prega que o Estado não deve interferir na economia. Então, se isso vai ter um choque ou não, aí a gente vai saber. Eu espero que não, que eles consigam os dois se acertarem, tá? E aí o Fernando Haddad afirmou que a política econômica do novo governo não será dogmática. Agora você já sabe o que é uma política dogmática e uma filosofia dogmática, e sim pragmática. Somos quase todos economistas ou advogados de formação, a maioria de profissão. Temos ampla experiência administrativa e confiança naquele que é considerado o melhor presidente da nossa história em todas as pesquisas de opinião. Agora saiu uma pesquisa recente sobre isso. Nós não somos dogmáticos, somos pragmáticos, queremos resultados, mas seguimos princípios e valores. Presta atenção, queremos resultados, ou seja, eu não vou numa direção cega, eu vou numa direção. Se a coisa não estiver indo bem, a gente vai mudar. É isso que significa ser pragmático. Queremos resultado, mas seguimos princípios e valores. Você não precisa ser dogmático em relação às medidas a tomar, mas em relação a princípios e valores. Aí eu concordo com ele.
Você tem que ter os melhores do seu lado, inspirados em princípios e valores. É que nós vamos tocar a agenda econômica. E me sinto muito, muito confortável de estar com uma equipe econômica que tem Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Esther Delvig. É isso. Na sequência, ele ironizou o apelido que foi dado a seu antecessor, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Apelido dado pelo incompetente, que não sabia de absolutamente nada, se declarou um total inepto antes da eleição de 2018 e ele se autoconfirmou um total inepto, um total despreparado, aliás, não sabe nem falar, né? Só sabe fazer agitação, porque ele fez o período todo, instigar as pessoas para o mal, e o que a gente vê agora é a necessidade de se reconstruir todo um Brasil destroçado e dividido. Na sequência, ele ironizou o pedido que foi dado a seu antecessor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, posto Ipiranga, por não ter conhecimento sobre economia. Jair Bolsonaro transmitia todas as questões da área para seu ministro, que passou a ser chamado de posto Ipiranga. Haddad afirmou que o governo Lula tem uma rede de postos, em vez de um único posto Ipiranga. Éramos o posto Ipiranga, agora somos uma rede de postos. E olha que nem era um posto Ipiranga, ele era me referindo ao desclassificado do ministro que acabou de sair, esse inepto, ele na realidade era um frentista, ele nem era nem um posto. Agora somos uma rede de postos, 4 que vão fazer a diferença no Brasil. É muito ruim concentrar todos os ovos em uma cesta. E foi feito isso, é a explicação que eu dei. Nós queremos agir colegiadamente, queremos ouvir a sociedade, não estamos aqui para dar aula, estamos aqui para colocar nossos argumentos e aprender, buscar o melhor caminho. Vocês perceberam a diferença abissal entre o governo Bolsonaro e o novo governo que agora entrou? Isso nas palavras de Fernando Haddad. Haddad também destacou 3 palavras que devem guiar a agenda econômica do governo Lula: previsibilidade, confiança e transparência. Não existe mágica nem malabarismos financeiros. O que existe para garantir um Estado fortalecido é a previsibilidade econômica, confiança dos investidores e transparências com as contas públicas. Ele pediu harmonia na pauta econômica para o país, para que o país se recupere da tragédia do governo Bolsonaro. Vocês que acompanharam a política em debate ao longo de todos esses 4 anos sabem o quanto a gente bateu nessa tecla aqui. Não existe política fiscal ou monetária isoladamente. O que existe é a política econômica. É isso, meus amigos. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!